professor Charles, professor de Química. Estou aqui para te dar umas dicas para o segundo ano do ensino médio, que é para tu mandar bem nesta prova aí de simulado. Olha só, lembra que a prova do segundo ano ela vai te trazer conteúdos também no primeiro, uma prova acumulativa. Então é bom a gente dar uma olhadinha lá nas ligações químicas, os três tipos de ligações iônicas, covalentes e metálicas, e também nas interações intermoleculares, ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido, associando também com a polaridade, obviamente, precisamos falar de polaridade para essa prova, lembrar o que é uma molécula polar, o que é uma molécula apolar, associar a diferença de eletronegatividade existente entre elas, associando também com a geometria molecular. Então pode aparecer lá na tua prova a geometria angular, a geometria linear, a geometria tetraédrica, a geometria trigonal plana. Então é bom a gente dar uma olhadinha nessa parte lá do primeiro ano de ligações químicas. Feito isso, é importantíssimo a gente saber que existem moléculas que possuem uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Então, lá no primeiro ano, a gente viu também as questões envolvendo as moléculas anfifílicas, moléculas que têm as duas polaridades. Então, elas podem interagir tanto no meio polar quanto no meio apolar. São os exemplos do detergente, do sabão, então dá uma olhadinha lá também. Para o nosso segundo ano, precisamos falar de soluções. A nossa prova está baseada em soluções, então, conceitos teóricos de soluções e também os cálculos. Precisamos que vocês calculem, vocês vão ter que calcular na prova de vocês, a concentração molar, a concentração comum, né, a parte por milhão. Precisamos trabalhar com esses tipos de concentração, então essas concentrações vão aparecer na tua prova. Precisa desenvolver isso aí, então. Cálculo de molaridade, cálculo de porcentagem, associando também a questão de diluição, questão de mistura de soluções. Bem importante também são as questões teóricas envolvendo soluções quando tratamos de propriedades coligativas. As propriedades coligativas, então, associa aí a pressão de vapor, vá com o conceito de pressão de vapor para a tua prova, que ela é bem importante, e associa com as propriedades. Lembra que a tonoscopia é a adição de um soluto não volátil para dar uma mudada aí nessa pressão de vapor, né? Feito isso, a gente consegue associar com o ponto de ebulição ou com o ponto de congelamento. Então, fica bem atento à questão da ebulioscopia com a adição de soluto não volátil, ou também o ponto de ebulição de uma solução pode variar de acordo com a altitude em que este líquido está. Então, associa ponto de ebulição da substância com pressão atmosférica. Lembra que uma substância líquida, um líquido, ele vai entrar em ebulição somente no momento em que a pressão de vapor se igualar ou for um pouquinho acima da pressão atmosférica, por isso que o líquido ferve. Então, em altitudes maiores, a pressão atmosférica é menor, então o ponto de ebulição de um líquido também se torna menor. A barreira que ele precisa vencer é uma barreira menor de ar vindo da pressão atmosférica, certo? Essas eram as minhas dicas, uma boa prova para vocês, sucesso e até mais!